Boa noite, Pro. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, e o senhor? Tudo jóia. Vamos dar aqueles 5 minutinhos regulamentares, mas falta mais 2 para a gente começar. Tudo bem? Então, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. E aí? Tudo bem com o senhor? O senhor cortou o cabelo. Cortei, tomei vacina, cortei cabelo, estou me sentindo um novo homem, ou um novo jacaré. Achei chique, hein? Obrigado. Tem que se cuidar. Tava precisando. Acho que eu não cortava o cabelo fazia uns 3 meses. Tava ruim. Eu tô cortando meu próprio cabelo, porque não dá para sair para cortar, aí eu corto. É o jeito, né? É o jeito. É. Não tem muita alternativa. O Sim. problema de cortar o próprio cabelo é que a gente corta sempre torto, né? Não, quem cortou primeiro foi minha avó, aí agora eu só acerto, mas assim, é porque tem muito cabelo para tirar, se ficar errado. Se der problema é que vai diminuindo. Né? Exato. Então, tá torto. Quando você vê, não tem mais cabelo, mas aí eu vou tirando as pontinhas. Tá bom. Esperar mais 2 minutinhos, isso aí. E aí, pessoal, como é que estamos? Finalzinho de semestre, hein? Já está chegando nos finalmente. Graças a Deus. Esse semestre parece que não acaba nunca, professor, sei lá. É mesmo? Para mim tá passando muito devagar. Para mim tá passando muito depressa, por incrível que pareça, né? Então, eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar e antes eu não trabalhava, aí eu tô sentindo o tempo de forma diferente, porque semestre passado foi assim, pum, acabou. Esse semestre para mim, nossa, ainda é terça-feira, entendeu? Você tá trabalhando aonde? No Einstein. Oh, que legal. E você vai, mais presencial ou você faz online? Eu vou presencial só de terça. Tá. Legal. E você tá em que parte lá do Einstein? O que você tá falando? Eu tô no setor da melhoria contínua, eu faço projeto de melhoria. Tá. Bacana. Trabalho de engenharia. Nossa, professor, eu tava fazendo um projeto e tinha um DRE, eu lembrei do senhor. É mesmo? Eu fui analisar um DRE lá, Jesus, um DRE enorme do Einstein. Sim. Mas a estrutura é aquela, só que você vai detalhando mais. Nossa, é tanto detalhe do detalhe que eu pensei que eu ia ficar doidinha. Tá. Mas a lógica Mas eu lembrei do senhor. Opa, espero que bem, né? Sim, não seja sim. Aquela. Ele não ensinou isso daqui. E agora? Agora ferrou. É isso aí. Vamos começar, pessoal. Vamos começar. Vamos. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e o senhor? Estamos indo, estamos aqui. Que A bom. luta. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Tá? Então, vamos para a parte administrativa. Tá? Primeiro, eu dei o trabalho que vocês vão ter que fazer para a minha disciplina, né? Para aquele trabalho integrador de todo o semestre, né? Eu acho que os outros professores já estão passando para vocês. Me parece que o Augustinho já passou alguma coisa, né? O Ailson parece que ele está passando pingado. Não sei como que ele está fazendo. Eu não sei os outros professores como é que estão, tá? Mas a ideia é fazer um trabalho e o pano de fundo é o jogo de empresa. É lógico que para certas disciplinas não dá para jogar direto nos jogos de empresa, mas a gente tenta colocar de alguma forma o jogo de empresa como o pano de fundo, né? o pano de fundo de tudo. Por quê? Porque a ideia é integrar todas as disciplinas naquilo que vocês vão trabalhar efetivamente, né? Que é uma empresa. Seja empresa pública, seja empresa privada, vocês vão acabar trabalhando numa empresa. Uma coisa que também é importante a gente falar é o seguinte,
É lógico que a gente não consegue, quando a gente está fazendo a faculdade, a gente não consegue enxergar nas disciplinas o que está ligado com o quê. Tá? Então, a gente vê na faculdade, e não é só no Mackenzie, é qualquer universidade, qualquer faculdade do mundo. Você vê aí cálculo, depois você vai ver álgebra linear, você vai ver física, isso no nosso caso, né, de engenharia. Depois vocês vão ver recursos humanos, vai ver contabilidade, engenharia econômica, tudo estanque. E aí vocês não conseguem descobrir o que uma coisa tem a ver com outra, né? Poxa, mas por que tem? Como que elas se integram na empresa? Nós estamos fazendo essas ferramentas justamente para isso, tanto o jogo de empresa quanto esse projeto integrado, né? Para os alunos tentarem enxergar as disciplinas na empresa, onde que se aplica isso, onde que é que você vê isso daí dentro de uma empresa, tá? Por quê? Senão vocês vão ver pesquisa operacional, legal, puxa, que bacana, pesquisa operacional, eu acho aqui os máximos, os pontos ótimos, né? E aí, onde a gente usa isso daí na empresa? Tá? Então, essa é a pergunta. O objetivo é isso, o objetivo é tentar mostrar para vocês. Eu já mostrei para vocês a planilha que a gente faz, pesquisa operacional, aqui na área de finanças, é essa daqui, tá? Em finanças, por exemplo, eu estou aqui com 200 fundos de investimento. Eu sou um administrador de carteiras de fundo de investimento. Eu tenho 200 fundos de investimentos aqui. Ó. São os melhores fundos, que têm os melhores índices. Então, vocês estão vendo aqui, né? Os melhores índices. São fundos de ações. E eu quero alocar dinheiro dos meus clientes nesses fundos. Mas eu vou ter que escolher os melhores dos melhores. Tá, e aí? Eu simplesmente vou pagar, vamos pegar esses 10 em rentabilidade, ó, com as rentabilidades, ele já está ordenado por rentabilidade. Vamos pegar os 10 maiores, né, e vamos aplicar aí. Legal. O problema é que os 10 maiores de rentabilidade são os 10 maiores em volatilidade. Volatilidade é risco. Volatilidade é o desvio padrão. O cálculo da volatilidade, é o desvio padrão. É o quanto ele flutua em relação a uma média. Tá? E vocês viram isso em estatística, né? Tá vendo? Olha a estatística aí. Ó. Então, a volatilidade nada mais é do que o desvio padrão. Ó. Ele é a raiz quadrada da variância, que está calculada aqui. Para calcular de todos os fundos, eu tenho que saber uma proporção dos fundos, a volatilidade, multiplicar essa proporção pela volatilidade, colocar ela transposta aqui, fazer uma matriz de correlação. Essa matriz tem 200 por 200, calculando a correlação. Você lembra de correlação, pessoal? Aqui, ó. Calculando a correlação, ela tem 200 na horizontal, 200 na vertical, está aqui. E aí, eu mando fazer a multiplicação matricial desta linha, que é a volatilidade vezes proporção, por esse quadradão gigantesco, por essa coluna, que é a mesma volatilidade, é a transposta dessa, ó, a mesma volatilidade que está aqui, é essa daqui. Então, multiplicação matricial, essa linha, essa matriz quadrada e essa coluna. Essa multiplicação toda gigantesca, que dá um trabalho enorme, me dá esse número, que é a variância. Então ela é a matriz multi, né, que é aquela função de multiplicação matricial, matriz multi, de novo, a multiplicação matricial. Raiz quadrada dela dá o desvio padrão, que é a volatilidade, e a gente pega o solver, tá aqui, eu quero achar a mínima volatilidade variando as proporções, tá? Com algumas restrições a mais. A soma tem que dar 100%, tá? Segundo, esses números, no máximo 10%, senão o solver é capaz de colocar 100% num único fundo.
e os números têm que ser inteiros. Então, a gente trava isso daí. E eu quero achar essa rentabilidade com com a menor volatilidade, com a menor desvio padrão. Com isso, o solver ele descobre qual que seria a carteira ideal aqui. Essa não é a ideal. Esse exemplo aqui, ele deu pau. Ele deu pau, não deu a carteira ideal. Eu estou rodando de novo. Nesse momento, na minha máquina, eu tenho uma máquina mais pesada lá na sala, está rodando o modelão completo, está rodando isso daí. A última vez que rodou isso aí deu 4 horas para ele achar a carteira, né? Coisa bem banal, né? Um micro i7, né? Rodando 4 horas, já viu que é pouco cálculo, né? Ele está lá trabalhando agora. Eu espero que logo depois de eu terminar as aulas, né? Já tenha alguma resposta lá da carteira ideal. Mas por aí vocês veem que essa parte de matemática, tá? Matemática que vocês viram, que vocês falaram que nunca vão usar, vocês usam. Tá? E a gente sabe usar muito bem isso aí, essa que é a vantagem. Os engenheiros sabem usar muito isso daí. Quando eu fui trabalhar no Itaú, fui trabalhar como analista de sistemas. E não tinha Excel, não tinha nada disso. A ferramenta era o computador de grande porte. E a gente trabalhava lá com COBOL, com APL. E um dos primeiros trabalhos que o meu chefe me deu naquela época é o seguinte: olha, faz o cálculo da taxa de juros, a TIR, a taxa interna de retorno, que vocês viram em engenharia econômica. Faz o cálculo da TIR. O cálculo da TIR, pessoal, só tem um jeito de fazer. Cálculo numérico Newton-Raphson. Então, eu falei que nunca ia. Quando eu fiz cálculo numérico, eu falei, nunca vou usar isso daqui, né? Você calcula a TIR com. Uma das coisas que você faz é calcular a TIR, a taxa interna de retorno. Então, isso que a gente está mostrando, o grande problema é esse: vocês não enxergam onde que se encaixa isso daí nas empresas. Mas se encaixa. Então, é por isso que a gente está dando esse projeto, né? Projeto integrado, né? Que a gente procura, usando um pano de fundo, uma empresa, para não dizer, tem aluno que trabalha, tem aluno que não trabalha, tem aluno que trabalha em áreas diferentes. Não, para homogeneizar todo mundo, é em cima do jogo de empresa. A gente consegue homogeneizar. E aí vocês ficam brincando com ele e depois vão fazer o trabalho lá. Isso aqui é mais para mostrar para vocês, tá, pessoal? Uma aplicação prática, né? Se a gente monta depois aquilo que a gente chama de análise de sensibilidade, está toda errada essa tabela. O duro é isso, você deixa 4 horas rodando o computador e às vezes você vai lá ver a resposta, está tudo furado, está tudo errado, né? Aí mexe de novo, não sei o que, deixa de madrugada trabalhando, vamos ver se chega no final de semana. Bem, isso é mais para mostrar para vocês alguma coisa que a gente usa, tá? De engenharia, em finanças, em administração, sabe? É isso aí. O que nós temos para hoje, pessoal? Nós estamos aqui na semana do dia 11, nós vamos ver a análise financeira 2 e a análise financeira 3 na quinta-feira. Quinta-feira nós vamos jogar o jogo de empresa. Por favor, preparem uma jogada, tá? E hoje não, hoje nós vamos ver a análise financeira 2. Tudo bem, pessoal? Vocês vão me entregar a planilha no domingo à noite. Então, nem sei se está no domingo à noite aqui, mas vai ser domingo à noite de qualquer forma. Está no 16 de maio, deixa eu ver. 16 de maio, 16 é domingo. É isso mesmo, então está certinho. Está certinho a data de entrega. Tá ok, pessoal? Então, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Nós vamos continuar com aquela planilha.
falar um pouco de teoria ainda, falar das fórmulas, e depois a gente para e a gente começa a mexer um pouco com o exercício, porque senão haja, né? Eu sei que chega uma hora, mas não tem jeito, eu tenho que dar essas definições. Na aula passada, a gente começou a falamos de contabilidade gerencial, os índices, o que era índice, a importância de calcular o índice, aquilo que a gente não se gerencia, aquilo que não se mede. A gente falou de gestão por indicadores, as empresas, elas, para tomada de decisão, elas precisam ter indicadores, tá? Você trabalhar só no feeling do executivo é complicado, né, pessoal? O cara pode errar, todo mundo é falível. A gente deu aquele exemplo, olha aqui, lucro bruto dividido pela receita ali, que nós vamos ver, eu acho que é semana que vem isso daqui. Mas, semana que vem não, a próxima aula. Dá a margem bruta, né, calculando a margem bruta, demos um exemplo, e aí nós começamos a falar. Nós vamos usar sempre esse balanço aqui como modelo. Tá? A gente viu esses índices de liquidez a semana passada. Índice de liquidez é a capacidade que a empresa tem para pagar suas dívidas. E a dívida está onde? A dívida está aqui no passivo. Então, qual que é a capacidade que eu pegar o meu ativo e pagar o meu passivo? Esses são os índices de liquidez. E vocês viram que eu tenho várias maneiras de calcular. Eu posso pegar o circulante direto, ativo circulante pelo passivo circulante, que a gente chama de liquidez corrente. Tá? Eu posso pegar o circulante menos os estoques, que a gente falou, o estoque pode estar furado, né? Dividido pelo passivo circulante. Eu posso pegar só o que tem em dinheiro efetivo, dinheiro, tá? É o que tem em caixa e bancos, basicamente. Eventualmente, se tiver alguma coisa aplicada no curtíssimo prazo, aquilo que a gente chama de overnight, pode entrar aí também. Tá? E nós temos o índice de liquidez geral, que é todo o ativo circulante mais o de longo prazo, dividido por todo o passivo circulante mais o de longo prazo, é tudo que eu tenho efetivamente que não está imobilizado, eu posso usar isso aí para pagar tudo que eu devo, e não é o patrimônio líquido, não é o dos acionistas. Então, dá uma relação também interessante isso daqui. Então, isso aqui a gente já viu. Aí a gente foi para ver estruturas de capitais, estrutura de endividamento. É uma outra forma. Enquanto aqui é liquidez, é a capacidade de pagamento, aqui é como está estruturado, basicamente, a minha dívida. Minha dívida é passivo. Então, como que está estruturada essa dívida? Tá? Como é que está? Então, uma das maneiras é eu achar a relação entre a dívida de terceiros. Dívida de terceiros, pessoal, é aquilo que a empresa deve, que não deve para os donos. A gente já viu que patrimônio líquido a empresa está devendo para os donos. Só que esse patrimônio líquido, a empresa não vai pagar nunca, só o dia que ela fechar. É impagável essa conta aí. Agora, para terceiros, não. Para terceiros, a empresa tem que pagar. Então, o passivo circulante e o passivo de longo prazo vai ter que ser pago. Não tem jeito. Tá? Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Então, se eu calcular a relação do passivo de terceiros, que é o circulante mais longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido, eu tenho aquilo que a gente chama de grau de endividamento. Tá? Ou seja, qual a participação de terceiros versus a participação dos acionistas. Então, dá uma relação, a gente chegou a já ver isso daí na aula passada, né? Se alguma coisa daqui eu não falei, eu não me lembro exatamente onde eu parei, vocês me avisem, tá? Outro que eu posso fazer também, a mesma coisa, é o passivo circulante mais o longo prazo, que é o de terceiros, dividido pelo total do passivo ou total do ativo, que é a mesma coisa. Então, uma outra relação interessante aqui. O terceiro, pessoal, é só o circulante em relação ao patrimônio líquido. Eu quero ver o seguinte,
em relação ao quanto os donos botaram na empresa de dinheiro, quanto que eu estou pegando de dívida de curto prazo. Tá? Esses indicadores, quanto menor, melhor. Mas eu falo para os alunos também, ele não pode ser zero, passivo circulante. Patrimônio líquido vai ter, passivo circulante igual a zero. Porque se o passivo circulante for igual a zero, a empresa não está operando. Ela parou. Simplesmente está parada. Então, não dá para ser zero. É bom que tenha um número baixo, mas não muito baixo também. Porque um número muito baixo, ele vai me dizer que a empresa está parada. Tá? Ela tem que ter. Toda empresa tem que ter passivo e tem que ter ativo. Tá? Se for muito baixo os valores passivo circulante, ativo circulante, a operação é muito baixa. Índice de composição do endividamento é o passivo circulante mais sobre o passivo de terceiros, que é o circulante mais longo prazo. Endividamento oneroso. Pessoal, toda vez que eu falar em endividamento oneroso, são aquelas dívidas, ou seja, passivo, que paga juros. Geralmente é empréstimo de curto prazo e empréstimo de longo prazo. Aqui não tem nada de longo prazo, então não vai ter o empréstimo de longo prazo. Mas é isso, é o empréstimos, porque eles são dívidas onerosas. As outras não pagam juros, não são onerosas se eu atrasar a princípio, né? Então, por exemplo, salários a pagar. Eu já vi muita empresa atrasando o salário e depois, quando ela paga juros, não paga nada. Ela paga o salário e os funcionários, graças a Deus, pagou o salário, né? Então, não é oneroso, assim, em termos de juros, né? Aluguéis, a não ser que você pague em atraso, você não paga com juros. Fornecedores, a não ser que você não pague em atraso, se esteja em atraso, imposto de renda, ou imposto em geral, se você não atrasar, você não paga juros. Tá? Agora, empréstimos, você paga juros. Pegou um empréstimo, você vai pagar juros. Então, é aquilo que a gente chama de dívida onerosa. Essa dívida onerosa Cadê? Perdi. Vixe, tô longe. Aqui. Então, esse indicador é recursos onerosos dividido pelo passivo circulante mais o do longo prazo, tá? Esse, quanto menor, melhor. Se for zero, tá ótimo. Por quê? Porque recursos onerosos, tá, pessoal? Ele compromete o capital de giro. Esse que é o problema. Ele é muito ruim. Ele tem um efeito alavancador muito forte na dívida. A dívida aumenta muito rápido com juros, porque, não se esqueçam, banco não cobra jurinho, banco paga jurinho. Cobrar, ele cobra jurão. Tá? Então, quem está numa dívida com o banco está pagando uma taxa de juros alta. Isso daí ele acaba consumindo todo o lucro da empresa, e consome mesmo, tá, pessoal? Outro cálculo também com endividamento oneroso é os recursos onerosos dividido pelo patrimônio líquido, tá? Ele mostra quanto das dívidas da empresa em relação ao que os acionistas colocaram, tá, de dinheiro na empresa, pagam juros. Então, ele mostra a quantidade de dívida que pagam juros pelo que os acionistas colocaram na empresa. Esse indicador é o típico indicador que, se ele começa a subir muito, ele começa a indicar que está na hora dos acionistas fazerem um aporte de capital. Por quê? Porque eles estão, talvez, colocar um pouco dinheiro na empresa. A empresa está tendo que se financiar com um empréstimo que paga juros, que é muito ruim. O empréstimo vai ser ruim para os acionistas também, porque pagando juros, isso que está pagando de juros não vai pagar de dividendos. É melhor os acionistas, entre aspas, emprestarem do que
pegar de terceiros, pegar de banco e ficar pagando juros. Tá? Bem, vamos começar agora um outro grupo que mede a eficiência operacional da empresa. Tá? Então, eficiência operacional, geralmente a gente calcula essa eficiência ou pelo giro ou pelo prazo, ou seja, o mesmo indicador. A gente pode falar, olha, quantas vezes vocês foram na faculdade, lá na faculdade esse ano, por exemplo? Vocês vão falar, um vai falar 2 vezes, 3 vezes, num ano, 3 vezes, né? Isso é giro, o indicador de giro que a gente fala, é quantas vezes por ano ou por período. Isso é giro. Ou vocês podem falar isso de uma maneira um pouco diferente. Olha, cada 40 dias eu dou um pulo na faculdade. Isso é prazo. Tá? Então, esses indicadores você pode calcular ou pelo giro ou pelo prazo. A gente vai ver como é que se calcula os dois. O balanço é o mesmo. Primeiro, giro de estoque. Tá? Giro do estoque. Esse giro de estoque é aquele que está lá no jogo de empresa, tá, pessoal? Aquele que mede. Ele mede, se eu calcular em termos de giro de estoque, quantas vezes eu movimento o estoque da minha empresa por ano. Tá? Então, o cálculo dele é módulo do CPV. Por que módulo? Porque o CPV vai ser negativo, né? Então, não é negativo. Então, é módulo CPV dividido pelo estoque médio. O CPV é esse daqui, ó, de X2, 188. Estoque médio. Antes de mais nada, antes de falar, vou falar de estoque. Estoque. Vocês vão achar variações de autores. Tem autor que pega só o estoque de produto acabado. Legal. Tem autor que pega os dois, produto acabado mais matéria-prima. Ele fala, estoque é estoque. Tá? Essa matéria-prima vai ser convertida em estoque de produto acabado, então vamos contar com ela. Tá? Então, vocês vão achar de tudo. Tá? Eu estou contando matéria-prima mais produto acabado. Vocês vão achar aí, quem for trabalhar com isso, em algumas empresas, em alguns livros, não tem problema. Nem eu estou certo, nem eu estou errado. Nem o autor está certo, nem o autor está errado. Tá? É critério, é uma questão de critério. Então, quando tiver alguma coisa diferente, a minha sugestão é, usa o critério que é mais utilizado naquele momento, naquele cálculo. Se você entra na empresa e todo mundo calcula só com estoque de matéria-prima, calcule só com estoque de matéria-prima. Por quê? Porque se você calcular de uma maneira diferente, você perde a comparação. Você não consegue mais comparar. Então, para manter a comparação, faça no mesmo método que vocês estão fazendo, estão acostumando. Você vai implantar um novo, aí você pode escolher. Você pode escolher como você quer. Mas é um antigo? Tá. Então, qual que é a fórmula que vocês usam? Descobriu a fórmula. Vocês viram que eu dei um formulário aí do Serasa, né? Então, esse formulário tem várias fórmulas. Algumas não batem. Não tem problema, tá, pessoal? É questão de critério. Mas use homogeneamente. Essa que é a sugestão. Faça sempre no mesmo critério. No caso, eu estou somando matéria-prima e o produto acabado. E ele calcula aqui esse estoque, o estoque médio ele está pedindo. Então, quando eu falo estoque médio, é o estoque do ano mais o estoque do ano anterior dividido por 2. Então, eu vou somar, ó, 34 mais 87, mais 50 mais 22, dividido por 2. É isso aqui, ó. Fazendo essa continha, dá 195, 1,95 no ano X2 e no ano X1. Mas como que eu calculo o X1 se eu não tenho o X0 para calcular o estoque médio? Se você não tiver o balanço para calcular o médio, não calcule o médio. Calcule só
aquele valor. E não divida por 2, lógico, né? Então, do X1, eu vou fazer 50 mais 22. Eu vou fazer CPV, CMV de X1 dividido pelo estoque médio, tá? Que é o 50 mais 22. 50 mais 22, sem dividir por 2. Deu 1,99 e 1,95, ou seja, gira aproximadamente 2 vezes por ano. Está girando 2 vezes por ano. Ok, vamos ver isso em termos de prazo. Para calcular o prazo, você pega 360, a gente usa 360 como dia, né? Dividido pelo giro do estoque, que é esse daqui. E eu tenho o prazo do estoque. Então, 360 pelo giro dá 185 dias. Então, eu estou rodando a 185 dias. O indicador é o mesmo. Aqui é quanto gira por ano, quanto maior, melhor. E aqui é quantos dias fica de estoque. Quanto menor, melhor. Tá? Mas eu estou falando a mesma grandeza, o mesmo indicador, só que visto de 2 óticas diferentes. Quantas vezes eu compro e vendo? Tá? Eu compro estoque e vendo em um ano, e aqui quantos dias demora no meu estoque a mercadoria depois que eu fabriquei? É 2. Ok? O terceiro, pessoal, giro do contas a receber. Então, o giro do contas a receber é quantas vezes por ano entre eu vender e receber. Tá? Então, é receita brutas pelo contas a receber. No nosso caso aqui, receitas brutas. E se no balanço não tiver receita bruta? Usa a receita líquida, não tem problema. Então, receita bruta dividido pelo contas a receber, que é esse cara aqui. Então, receitas brutas mais contas a receber, dá isso, ele gira, meu contas a receber, a gente fala, gira 1,5 ao ano, em média. Se eu quiser saber em número de dias, 360 pelo giro do contas a receber, eu tenho o prazo médio de recebimento, 232 dias. Tá? Esse é o prazo médio que eu tenho para receber. Tudo bem, pessoal? Acho que sim, professor. O giro do contas a pagar é a mesma coisa. Qual o prazo médio? Quantas vezes eu pago entre vender, receber e pagar? Quantas vezes eu pago os fornecedores por ano, em média? A média. Se eu fizer aqui, CPV, CMV, em módulo, está faltando módulo aqui, mais o estoque do ano, menos o estoque do ano anterior, dividido pelo contas a pagar. Que contas a pagar, pessoal? É fornecedores mais contas a pagar, tá, pessoal? Se tiver. Fazendo essa conta, dá isso, dá 1,5. Ou seja, entre os meus ciclos, demora 1,5 ao ano. Eu consigo fazer 1,5 isso ao ano. Se eu quiser saber em termos de prazo, tá? 360 por aquele 1,5 vai dar os 240 que eu estou fazendo aí. Tudo bem? Bem, pessoal, o ciclo financeiro é juntar tudo isso que a gente viu. Tá? Repara, eu tenho que comprar dos fornecedores e pagar os fornecedores. Pegar a matéria-prima e transformar em produto acabado. Pegar esse produto acabado e vender. E depois que vendi, receber dos clientes. Vocês concordam que tudo aqui é um ciclo? E eu tenho a medida de cada peça desse ciclo, tá, pessoal? Do contas a receber, do giro do estoque e do contas a pagar. Então, se eu colocar isso dessa forma aqui, eu tenho que receber e produzir e vender. Eu deveria ter aqui mais um número, que seria o ciclo de produção. Mas, no caso, eu estou considerando 0. Talvez, se vocês calcularem o ciclo de produção aqui, coloque um terceiro fator aqui. Mas eu tenho que
Vender está entre produzir e entregar o produto, e vender e receber o produto. Então, essa é a parte do ciclo depois que o produto está pronto. E essa é a parte do ciclo antes do produto começar a produzir, tá? Então, eu tenho que comprar matéria-prima e colocar no estoque e pagar essa matéria-prima. Se eu fizer essa continha aqui, eu tenho aquilo que a gente chama de ciclo financeiro, tá? Meu ciclo financeiro, esses 307, eu acho que ele está errado, só que eu não consigo alterar, porque ele está em figura, tá? Então, o prazo médio aqui de pagamento é de 240, e está aqui 307. Está errado isso aqui, tá, pessoal? Então, é o 232, 240 e o 185. Tá? Esse 307 está errado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Então, esse é o ciclo financeiro. E esse é o exemplo de duplicatas, tá? Então, a gente já tinha comentado. Antes, eu cheguei a falar de duplicata para vocês, pessoal? Eu acho que o senhor mencionou, professor. Eu não, Tá. não lembro muito bem também não, professor. Só Eu para acho que encerrar, não, professor. então tem esses 3 minutinhos, vamos tentar falar aqui um pouquinho da duplicata. Duplicata é o seguinte, quem vende a prazo emite a duplicata, mas é de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, ele emite. E a duplicata vale como se fosse um contrato de pagamento. Então, a minha empresa vendeu para a sua empresa, eu emito uma duplicata contra a sua empresa. Você assina, que a gente fala, dá o aceite, né? Você aceitou essa duplicata, realmente está legal. E se você não pagar, tem um prazo e tem um valor. Se você não pagar no prazo e no valor, a empresa vai me protestar. Ela vai entrar com uma ação contra mim. Então, esse é o modelo de duplicata padrão, tá? Que a empresa emite. E os meus fornecedores emitem duplicata contra a minha empresa. Tá? E me avisam, você tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aí. Eu tenho uma cópia disso aqui que eu tenho que pagar. Já eu faço a duplicata para os meus clientes que me pagam a prazo. Se o cara paga à vista, não tem duplicata. Agora, se o cara paga prazo para mim, vai me pagar em 30, 60, 90 dias, alguma coisa assim, eu emito uma duplicata para ele. Ele aprova, ele assina, aí eu mando entregar a mercadoria, né? Mas ele está me devendo dinheiro. Tudo bem? Isso é a duplicata que a gente costuma falar. Duplicata, duplicatas a receber, contas a receber, é a mesma coisa. Tá? Contas a pagar, duplicatas a pagar, fornecedores, é a mesma coisa. Bem, pessoal, está faltando um minuto aí. Então, quando a gente voltar, daqui uns 10 minutinhos, a gente já começa fazendo exercício. Tudo bem? Tá joia, professor. Tá, joia? Beleza. Só a Júlia Combinado. apareceu hoje. As Eu outras tô meninas... detonada. Eu tô com foto aí, professor, porque ao vivo não tá dando muito hoje, não. Tá bom, então não, né? Ninguém é obrigado a aparecer. Tá muito gata na foto, hein, Magu? Obrigada. Ai, Quinta-feira eu apareço, professor, prometo. tá bom, tá bom. Não dá não. Eu tô parecendo cão chupando manga hoje. Eu vou cobrar na quinta-feira, hein, meninas? Eu lembro. Ai, tá certo. Bom, então, pessoal, vai cair a ligação a qualquer momento, tá?